Olá, sejam bem-vindos ao De Angelis Cast, o podcast que toda semana traz para você os assuntos mais interessantes, mais pertinentes e mais relevantes para a sua vida em todas as esferas. No nosso trabalho, nos estudos, na comunicação, no lazer, no prazer, em tudo mais que pode tornar o seu assunto mais interessante e mais divertido. Sempre aqui com pessoas muito especiais e verdadeiros especialistas no assunto. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que faz parte da vida de toda pessoa, queira com que a gente goste ou não. A política. E convenhamos, nos últimos anos a política aqui no Brasil está bem bagunçada. É o judiciário peitando o legislativo peitando o judiciário, que peita o executivo, que fica no meio do tiroteio dos dois, e a gente no meio disso tudo, eleitor, tentando entender como que funciona a nossa política e também qual que é a importância da participação política para a gente fazer realmente um país mais democrático, um país melhor. E para a gente discutir esses assuntos do momento e conversar um pouco sobre o que são as relações governamentais, a ciência política, o papel de cada um dos poderes e o papel do eleitor, a gente vai conversar com duas pessoas muito especiais, o advogado e cientista Melilo Diniz e a cientista política Raíssa Bonfim. E eu, antes de cumprimentar vocês, queria passar também a palavra para o meu irmão, o Gilbert, que é mestre em Direito, professor de Direito e, claro, é meu irmão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Melilo, muito bem-vinda, Raíssa. Prazer tê-los aqui conosco. O tema, de fato, é muito rico e é uma oportunidade da gente debater política com um olhar um pouco mais sério, com um olhar técnico sobre o tema, deixar de lado um pouco aquela parte apaixonada da política partidária e entender como que ações do governo influenciam em nossas vidas. E hoje temos a oportunidade, já que estamos no marco de 6 meses do atual governo do presidente Lula, de também fazer uma reflexão sobre o que tem acontecido, os pontos positivos e negativos também do governo e as perspectivas de futuro. Já começando com esse tema tão importante, eu queria, Melilo, que você fizesse uma análise de pelo menos 1 ou 2 pontos positivos e negativos que você verifica nesses primeiros 6 meses do governo. Então, primeiro, obrigado, Guilherme, obrigado, Gilbert, uma alegria estar aqui com a Raíssa para a gente bater esse papo. Eu quero formular a partir de uma percepção que eu tenho dito em vários espaços, quero aproveitar esse espaço e dizer, eu creio que o governo Lula é um governo posto, mas é um governo que ainda não está totalmente composto. Creio que é o ponto de partida para destacar esses aspectos que você chama de positivos e negativos. E claro que sobre esse ângulo é muito possível que a gente veja de forma positiva algumas coisas que o Guilherme, ou que você, Gilbert, ou que a Raíssa, ou quem está nos acompanhando, vê como negativo. Eu queria destacar 2 pontos positivos, que é o fato do governo ter tomado posse. Eu quero dizer que os 90 dias que estivemos ali entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 foram 90 dias que marcaram e marcarão nossa história. Tem uns momentos da vida que ficam marcados. Então, por exemplo, estamos completando 10 anos das jornadas de junho de 2013. Exatamente. Estamos completando, sei lá, quantos anos de maio de 68. E tem alguns momentos da história que ficam ali delineados no nosso consciente e às vezes até no nosso presente. E me parece que esse período da história foi um período muito importante. A gente ainda vai ver coisa, né, Raíssa, dessa confusão. E aí eu creio que o primeiro aspecto positivo foi esse governo ter sobrevivido a esses 90 dias, porque houve muita turbulência. O segundo aspecto positivo, para ficar em 2 de cada lado, diz respeito ao fato de que o Brasil voltou para as relações internacionais. Creio que isso é um fato relevante, a gente estava para além da periferia, voltamos pelo menos num papel de destaque na periferia do mundo, como é o local tradicional do Brasil. Não estou dizendo que isso é bom, eu chamo periferia, porque literalmente nós não estamos no centro das decisões mundiais, mas temos alguns aspectos positivos, como os temas ambientais, como o tema do combate à fome, e que o Brasil tem uma contribuição a dar, além do fato da cultura brasileira ser importante. Então, são 2 pontos positivos. É um governo que tomou posse, isso acho que é um negócio que na América Latina sempre é bom a gente comemorar. E 2... É o que a gente às vezes até subestima, né? Mas quando olha a história, nosso registro passado...
Muita coisa boa, Guilherme, aconteceu para poder, e muita articulação, para poder chegarmos aonde chegamos. Depois, me parece que esse aspecto das relações internacionais, essa frase, o Brasil está de volta, né? Acho que é importante. Então, o Lula, semana que vem, vai visitar o Papa Francisco, uma referência mundial. Vai passar pela França, vai dar lá uma conversada com o Macron. Tem toda uma relevância que é importante. Bom, de negativo, para não falar muito, me parece que é um governo completamente perdido sobre quais são as suas propostas para enfrentar os grandes problemas desse país. Ontem, numa reunião com os ministros, o Lula disse: olha, pessoal, até agora não acertamos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que a gente fez nos governos passados e tentar dar uma arrumada aí. Não quero nada novo. Uma recalchutada, vamos dar uma arrumada nisso. O outro aspecto que me parece muito negativo diz respeito à pouca estruturação das políticas públicas e a disputa orçamentária que, de certo modo, está abocanhada pelo legislativo. E aí é um governo que tem uma margem de manobra para investimentos tão reduzido que é provável que ele continue assim até o final. Acho que são os 4 pontos, 2 positivos, 2 negativos, para dar um chute inicial na bola. E você, Raíssa, como é que você vê esses 6 primeiros meses do governo? Eu vejo que o governo está com muitos desafios, né? O Lula, como o Merino falou, ainda não tem a sua base consolidada. Então, ele já está num congresso que está formado por maioria que apoiava o opositor dele nas eleições, né? Então, ele já entra com esse desafio de um congresso conservador e ele com uma pauta progressista, então ele já entra ali com essa dificuldade de construir a base dele. E entrando nos pontos negativos que ele apontou, né? Eu adicionaria a questão de... Acho que eu nunca vi, em pouco tempo de governo, ter tanta CPI no Congresso como tá tendo, né? A gente tá tendo aí CPI do MST, Jogos de Aperto, dos atos golpistas, né? Que é 8 de janeiro, que é o nome oficial. Uhum. E... Das americanas. Vai entrar CPI de ONGs também. Acho que começou ontem, né? Ontem, isso. Então, eu nunca vi esse tanto de CPI no começo. E também a gente viu algumas derrotas, e também do futebol, das apostas, que foi um tema de um dos podcasts mais importantes de vocês aqui. Exatamente, você não assistiu. Tá na nossa playlist. Então eu só adicionaria esses pontos que eu tô vendo, né? Mas eu acho que vem muito de... Por que é a dificuldade de construir, né? Vem acho que do próprio... a gente tem que dar um passo ali para trás, né? Do nosso próprio sistema, né? Sistema de governo da gente, de presidencialismo, e a gente pensa no presidencialismo de coalizão, né? O presidente, o executivo tem um grande poder ali, mas para ele poder poder avançar com a pauta dele, com a construção de agenda, ele precisa contar com o apoio do Congresso, ele precisa fazer coalizões de apoio. E nesse momento ele ainda está em construção. E esse é um desafio grande de todo o governo no Brasil, você bem trouxe a questão do presidencialismo de coalizão. E a relação com o Congresso, então, como um desafio, inclusive com as questões das CPIs, eu queria ouvir a opinião dos dois de como que este governo está lidando com um Congresso tão diferente, com uma Câmara dos Deputados, sobretudo, que tem uma oposição, e esses desafios desse jogo político complexo que nós temos aqui. E essa oposição, só para acrescentar mais uma para essa pergunta, e essa oposição vai ser de fato uma oposição no sentido de sempre ser votado contra? Ou isso que a gente chama de centrão e esses outros partidos que outrora ou nesse momento estão contra podem ser persuadidos e trazidos de volta com o tempo? Quem começa? Primeiro as damas, Raíssa, mas se quiser eu dou um chute. Dou um chute para a gente esquentar os tamborins. Eu tenho uma percepção que se dá a partir de 2 chaves de leitura. O que é a nossa estrutura, o que a Raíssa chamou de modelo, né, o modelo do sistema da Raíssa, o que é a nossa conjuntura, ou seja, o que está rolando nesse momento.
Eu creio que o modelo de tomada de decisão no Brasil é um modelo ultraconsensual. Vou traduzir isso para a linguagem que não é da ciência política, é a linguagem de quem nos escuta. O que é um negócio ultraconsensual? Para tomar uma decisão, o executivo tem que conversar muito com o legislativo. E o executivo e o legislativo têm que conversar muito com o poder judiciário. E esses três poderes têm que dialogar com vários setores da sociedade, sejam aqueles que estão na Faria Lima, na Paulista, ou seja, o setor financeiro empresarial, seja a própria imprensa, sejam agora as redes sociais que nos escutam. Tem todo um modelo de fazer política e tomada de decisões que exige um arranjo. Muito bem. Na minha percepção, esse negócio desmoronou basicamente em 2018. 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, esse modelo que vem ali do Pacto Constituinte de 88 em diante, ele mudou. Então, por exemplo, nos primeiros anos, o presidencialismo de coalizão, termo cunhado por Sérgio Abranches, que definia esse período todo, eu denominei de presidencialismo de colisão. Ou seja, esse conceito, modéstia às favas, está lá nos meus textos no Inteligência Política, em outros cantos. Eu digo, olha, a primeira abordagem que se fez, e isso não significa uma substituição, começou a haver uma mistura de momentos de coalizão com momentos de colisão. Depois, pela submissão quase que total do executivo sob Bolsonaro para o legislativo, eu denominei de presidencialismo de submissão. Entregou 90% do orçamento e a batalha política ficou no campo das arengas e das redes sociais. E quem tinha 90% do orçamento agora vai se contentar com claro 15%? Que não. Aí eu vou chegar ao centrão. Então, eu acho que, Guilherme, a sua pergunta precisa definir quais são as oposições. Eu não acho que não há uma só oposição. Primeiro porque o centrão não é nem de direita, nem é de esquerda. O centrão entre a direita e a esquerda fica com o diário oficial e com as emendas parlamentares. É isso o negócio. O centrão é oportunista. O centrão está preocupado com business as usual, ou seja, o negócio do centrão, ainda mais num parlamento, em que, por exemplo, na Câmara, você tem 513 empresas individuais, você não tem ali uma unidade partidária, os partidos são meramente arcabouços eleitorais, exceto um ou outro que a gente possa exatamente transformar na exceção que comprova a regra, você vai tendo oposições. É claro que há uma oposição radicalizada, personagens como Carla Zambelli, Marcos Duval e tantos outros estão ali naquele espectro que eu vou chamar do espectro de uma posição mais de extrema direita e que vive dessa lacração e dessas eleições que tem a ver com uma profunda relação entre redes sociais, lacração e visibilidade. Então, eu separo as coisas. Eu acho que esse pessoal vai continuar fazendo esse tipo de oposição, enquanto o centrão endurece o jogo para ver se aumenta o seu pedaço no latifúndio chamado orçamento público. Agora, como é que o governo Lula vai enfrentar isso? Eu digo que ele vai enfrentar aumentando o sarrafo. E aí o sarrafo que hoje mais interessa ao governo Lula está no Senado e no Supremo Tribunal Federal, que ganhou um protagonismo supremo inédito depois da Constituinte de 88, da Constituição de 88. Ou seja, hoje o Supremo é um espaço de análise política tão relevante quanto o Congresso e quanto o próprio Executivo. Parece que o Centrão ele vive, que nem você falou, nessa atuação muito mais pragmática, muito mais realpolitik do que ideológica, né? E aí tem uma moeda de troca que é muito interessante para todo o governo federal, que são as emendas e os cargos públicos, né? E a gente tem visto muita reclamação e articulação. Para esse eleitor médio que escuta isso, né? O governo tendo que oferecer mais cargo, distribuindo emenda. Como que funciona essa relação do executivo e do legislativo para esse convencimento, essa articulação política que você falou? O Merilho citou que a questão do Lula tá ali com o STF e o Senado com mais apoio, né? No Senado a gente vê aí eu jogo a pergunta, quantos ministros atualmente a gente tem que são senadores? Por que que Não, vários. Tem a Tebet, tem a... Camilo Santana.
Então, o Senado, ele conseguiu mais cargos e ele tá a presidente da Comissão de Orçamento, senadora, que é da base do Lula. Então, ele conseguiu ali amarrar para o Senado estar com ele. Mas Flávio Dino também, né? Flávio Dino, é isso. Mas a Câmara não conseguiu tanto espaço nos ministérios como o Senado conseguiu. Então, na Câmara, a gente vê que esse desafio dele construir esse apoio, né, a sua base na Câmara. Sobre a relação isso faz parte do sistema do presidencialismo em coalizão, né? Ele poder, o nosso presidente poder ter esse disponível de cargos e o orçamento ali, dele entregar as emendas parlamentares. E o que são as emendas, né? A gente fala assim, é como se o presidente, o chefe do executivo, chegasse para os parlamentares e falaram: olha, eu estou aqui te dando um cheque para você dedicar esse investimento para um projeto no seu estado, do jeito que você quiser, o projeto que você quiser, mas esse dinheiro é para uma política pública que eu estou desenvolvendo. Estou deixando você decidir como eu vou usar o meu dinheiro. A gente botando uma linguagem para leigos, assim, né? Basicamente isso, como funciona as emendas. Então fica esse poder, não gosto de falar troca, porque aí também já começa a misturar com um pouco de ir para corrupção, né? Que a gente não quer chegar desse jeito, mas faz parte do sistema, né? O presidente tem esses poderes disponíveis da emenda e da distribuição dos cargos. E por isso que fica essa construção do relacionamento ali entre o executivo e o Senado nesse sentido, através da construção e a troca dos cargos. O que eu consigo até imaginar que faz sentido em vários aspectos, assim, sendo bem poliana, o Brasil é muito extenso e um deputado do Rio Grande do Sul, que é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, que é do interior, talvez saiba com muito mais capacidade onde precisa botar recursos ali, né, e quais são os recursos mais emergenciais, do que talvez o executivo. Então, ter o apoio de pessoas que entendem as realidades locais é interessante. E do outro ponto de vista também, para esse deputado que, na verdade, quer se reeleger, investir ali na base dele, talvez seja a estratégia mais vantajosa, né? De você conseguir essas reeleições atrás de reeleições. Seria isso, talvez? Então, essa é a realidade. Essa realidade geralmente leva a fenômenos muito ruins. Por exemplo, a corrupção. Leva também a um fenômeno que é a destruição do conceito e da experiência chamada política pública. Ao invés de ser um debate com a sociedade, com os setores da sociedade, é a intervenção de um parlamentar que acaba tentando funcionar como executivo, ou seja, destinar verbas. Eu tenho até uma proposta muito polêmica, que pouca gente adere a ela e duvido que seja aprovada no Congresso Nacional. Mas eu defendo, Guilherme, Gilbert e Raíssa, que todo dinheiro público submetido à ideia de uma emenda de um parlamentar, na prestação de contas, o CPF do parlamentar deveria estar incluído para que ele seja corresponsável por esse uso do dinheiro. Ou seja, hoje como é que funciona? Ele pega o dinheiro e coloca lá no interior do Rio Grande do Norte, um querido estado vizinho ao meu, que é o Ceará. Coloca ali na região de Mossoró e quem vai prestar contas é o prefeito municipal, é o governo estadual, não é ele. Se ele quer ser tão sócio da emenda parlamentar com o objetivo de ser reeleito, ele tem que responsabilizar-se pelo uso desse dinheiro. Responder no Tribunal de Contas, se tiver uma ação de improbidade, responder. Vocês podem dizer, mas Melilo, isso nunca vai acontecer, porque isso é uma ideia contra os políticos, eles não vão aprovar isso. Eu quero dizer que eu tenho 2 experiências de lei de iniciativa popular. Eu sou diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, uma organização que fez 2 leis de iniciativa popular. A primeira foi a lei contra a compra de votos.
seja, que criminalizou a compra de votos e faz a pessoa perder o cargo quando é provado que comprou votos. A segunda é a lei da ficha limpa. Quando a gente começou essas duas discussões, uma há 20 anos, outra há 10 anos, dizia, Melilo, isso é loucura, isso nunca vai virar realidade. Como é que o Congresso vai aprovar? Ora, se a população, são as únicas duas leis de iniciativa popular do Brasil, se, no campo federal, claro, se a gente mobilizar a sociedade, e o meu campo é o campo da sociedade, eu faço análises políticas mais para a sociedade do que para os que estão no Congresso, porque os que estão no Congresso não querem me ouvir, eu também não quero falar muito para eles, eles que lutem. Mas, do ponto de vista da sociedade, a gente tem que construir uma participação das políticas públicas. Então, veja, esse tipo de modelo que hoje a gente tem leva à corrupção, tende à corrupção, e eu digo que no atual modelo brasileiro, todos que estão no mundo público são corruptos. Eu tenho uma frase que diz, no Brasil, no atual modelo político, todos são corruptos, vírgula, exceto quem não é. Então a gente tem esse modelo, uma frase polêmica para provocar quem nos escuta e também o debate, mas do outro lado, você tem como consequência, Guilherme, o fato de que não se faz política pública. O que é fazer política pública? Aqui em Brasília, qual é a proposta para a adequação da Baixada Brasiliense, que é essa região que fica na área metropolitana de Brasília, entre Brasília e Goiás, para reduzir os níveis de criminalidade, violência e exclusão social? É um debate público, tem que ser feito com todo mundo participando. Estou dando um exemplo, podia dar vários outros. Na Amazônia, vai ter ou não vai ter exploração de petróleo na foz do Amazonas? É um debate fundamental para os próximos 50 anos. Muito bem. Se faz só pelo deputado, que por mais que tenha sido eleito, não foi indicado para membro da Academia Brasileira de Letras, nem da Academia Brasileira de Ciências, esse debate, se não for feito com uma participação popular, uma participação pública, não faz sentido. Vira meramente, toma lá, dá cá, gera corrupção e destrói as políticas públicas. Falei muito, mas é porque o tema é um tema que eu cuido com muito carinho, peço desculpas até de ter... A gente viu o caso recente, só para ilustrar o que você falou, com os kits de robótica, né? A Polícia Federal está fazendo operação e está indo atrás justamente de emendas parlamentares, emendas foram de um superfaturamento desses kits e uma capilaridade, porque não é só... No estado do Arthur Lira, mas a gente está vendo que tá tendo ramificações aqui no Distrito Federal, na verdade uma máfia que atua no Brasil inteiro, né? Com a questão do orçamento secreto, isso ganhou uma proporção muito grande e, obviamente, é algo que vai ser investigado ainda e ganhar outros impactos. Mas eu queria voltar a um ponto que nós falamos anteriormente a respeito das redes sociais. O quanto que a política real, aquilo que efetivamente acontece no Congresso, aquilo que acontece na Alvorada, é aquilo que a gente vê nas redes sociais. Porque as pessoas ficam tão engajadas no discurso político, nas suas bolhas, nas suas discussões, que acabam se perdendo do que realmente acontece. Queria, Raíssa, que você falasse um pouquinho isso, essa diferença entre o mundo real da política e essa briga louca que a gente vê nas redes sociais. O senso comum é totalmente diferente, né, ali da realidade do Congresso, né, então fica... E a gente vê a discussão dos dois lados, né, tem extremismos ali de esquerda e de direita nas redes sociais, a gente vê... E o que os parlamentares estão... Claro, assim, uma das coisas que eu vejo de benefício é, com a atual digitalização, o nível da internet que a gente tá, é muito mais fácil a gente estar acompanhando ali os tweets dos parlamentares, tá vendo o que eles estão falando e cobrando ao mesmo tempo, né? Isso aumentou um pouco da participação popular, de você estar ali acompanhando e cobrando. Mas as pessoas, a gente ainda falta ainda uma cultura política nos brasileiros para entender realmente como o jogo funciona e como eles podem estar, de fato, saber, por exemplo, de que eles podem propor projeto de iniciativa popular, que não precisa esperar que um deputado vai chegar lá, saber que eles podem, o Congresso, a Câmara dos Deputados é um espaço aberto, qualquer pessoa pode entrar e pode sentar, pode conversar ali com o parlamentar na hora da comissão, não ter medo. Muitas pessoas não sabem disso, né? E não vai lá e assiste uma audiência pública e vai lá e participa e vê esse processo. Então, eu acho que no que você falou de... a gente vê ali fica muito sobre o que o Murilo falou de lacração, de vários
vários deputados ali só mesmo xingando, criticando o outro e não trazendo tanto a pauta da agenda do que eles estão realmente trabalhando, mas pelo menos eu acho que dá pra gente, os interessados, né, da gente aumentou a nossa forma de poder olhar o que o deputado que eu votei, o que o senador que eu votei tá fazendo, o que ele tá falando, se ele tá realmente me representando. Eu acho que é esse lado que a gente tem que caminhar, assim, nesse aumento de poder cobrar mais na internet. E esse é um desafio, né, Guilherme? A gente conversou sobre isso no nosso episódio sobre redes sociais, funcionamento da democracia, dessas plataformas, e é muito complexo como isso funciona, porque muitas vezes a lacração, o vídeo polêmico, as fake news engajam muito mais do que o trabalho real que aquele deputado está fazendo. Ele pode estar votando a favor do governo, mas nas redes sociais está gravando vídeo xingando o parlamentário. Acontece bastante, aliás. Acontece bastante. O que você vê? Como é que você vê isso? E ao mesmo tempo é um diálogo de surdos, né? Porque se você só fala para sua base, que só pensa da mesma coisa, e você só segue o político em que você votou, você também não consegue ter um contraditório ou a complexidade do que é a política real, né? De ter tantas pessoas de tantos partidos diferentes, com ideologias diferentes, com interesses diferentes, tentando atingir um consenso dentro de determinadas pautas, determinados temas. É por isso que é muito libertador para o eleitor ter uma capacidade de ouvir lados diferentes e opiniões diferentes. Ele pode ser o bolsonarista mais fanático, mas assista um dia a live do Lula, por exemplo. Escuta o que o Boulos tem a dizer. Você pode discordar 100%, estará no seu direito, mas escute o outro lado. A gente entender isso vale, obviamente, para quem discorda de qualquer visão política que seja. A título de exemplo, para a gente discutir essa participação das redes sociais e da mídia, a Polícia Federal foi lá, fez ação contra o Marcos Duval. No dia do aniversário. No dia do aniversário dele, que presentão, né? E aí a Polícia Federal chamou ele para ser escutado. Ele não falou nada. Mas ele falou para Globo News, para Band News, para as redes sociais. Então, assim, para a Polícia Federal, não tenho nada a dizer. Mas para o meu eleitor, eu preciso aqui ter o meu momento e dizer. E continuou fazendo política, fez ameaça ao ministro e manteve toda uma postura ali nas redes sociais, mas nos inquéritos, uma outra postura, né? Eu vou meter minha colher nesse debate sobre redes sociais, começando pelo que eu acredito. Eu acho que as redes sociais são muito importantes. Não se pode mais pensar, não é, um mundo sem isso. E para além das redes sociais, nós temos uma mudança que eu classifico de uma forma um pouco mais radical do que apenas uma mudança na presença delas. Vou dizer de outra forma. O conceito que eu trabalho é de infocracia. Esse conceito é um conceito elaborado e não é meu. É um conceito do filósofo coreano, alemão, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han tem um livro chamado Infocracia, onde ele diz, vale a pena ler, um livro de 40 páginas. O bom desse filósofo é que, mesmo quem não gosta de se dedicar muito tempo à leitura, quase hoje ninguém lê, todo mundo só olha para o celular, né? É um livro aromático. Não, é aromático. Muitos filósofos tradicionais acham que ele nem filósofo é porque ele escreve pouco. E acho que é bom a gente conhecer autores como esse. Byung-Chul Han, a editora brasileira dele é a mesma que a minha, a editora Vozes. A Vozes tem espalhada pelo Brasil inteiro, você pode comprar, e é um livro barato, e os livros todos são. Eu sou muito fã desse autor e dou um curso de vez em quando sobre o pensamento dele. Esse livro dele, que é o penúltimo, ele explica qual é a ideia de infocracia. O que é infocracia? Ele diz, mudou completamente a relação entre poder e política a partir do evento chamado rede social. Então a lacração, ele chama de enxame digital. Quando você lacra sobre um tema, por mais absurdo que seja, você acaba tendo um grau de engajamento que independe da sua posição pessoal ou política. O que interessa é a lacração. E esse enxame causado, ele tem um efeito de transformar a nossa liberdade, é o conceito do filósofo, em algo cada vez menor. A gente
não depende da nossa opinião, depende de como a gente funciona nas redes sociais. Eu aderi às redes sociais muito tardiamente, por protesto de meus filhos que me chamavam de subcidadão, porque não usava as redes sociais. E até hoje elas são fechadas, ou seja, só interessa quem eu interesso divulgar, não tenho elas abertas a tal ponto que participe do debate público. Agora, você tem razão, Guilherme, isso nos levou a um pensamento de bolha. Nós pensamos na nossa bolha, porque os algoritmos estabelecem um padrão de bolha, e é isso que a infocracia traz de negativo. Tem aspectos positivos. Vou dar um exemplo da digitalização do mundo, como a Raíssa discutiu. Antigamente, para fazer uma lei de participação popular, a gente tinha que recolher a assinatura de cada um. Você imagina 1.500.000 assinaturas, né? Você em diferentes estados pedindo lá. Né? Então, Gilbert, era uma loucura. Hoje você pode fazer tudo digitalizado. Há um espaço no Congresso Nacional, chamado E-Cidadania, onde você pode participar das audiências públicas, dos debates, mesmo quem não está em Brasília. O grande problema é que nós temos um déficit de qualidade nos nossos parlamentares. Salvo as honrosas exceções e os melhores quadros, a maioria deles, e se você for visitar o Congresso hoje, ele não está participando do debate público, ele está falando com o celular. Ele está gravando a live do plenário, ele está fazendo alguma lacração e dizendo: acabei de xingar o ministro tal de gordinho. Quer dizer, que é uma péssima qualidade do debate político. O Marcos Duval, parece que eu tô implicando com esse sujeito, mas é porque você tá obcecado com ele. No outro episódio eu só falei do Vasco, agora só falo do Vasco. Ele postou recentemente, é inacreditável isso, pensar que é um senador da República, mas ele postou uma foto dele de sunguinha, junto de uma foto do Dino de sunguinha, com a legenda, adivinha quem tem arma maior? Ai, Aí a gente tá pensando assim, cara, é um senador da República, alguém que vai... queira ou não, vai ficar 8 anos lá. É alguém que tem atribuições relevantes para aprovar os embaixadores que vão fazer parte do país. Ministro do Supremo. Para se tiver um impeachment do próximo presidente, vai ser o Senado que vai dar a palavra final. Ele é 1 entre 81, então ele não é um... E o que é pior é que ele não é um caso isolado. Né? Ele não é, eu tô botando ele aqui como exemplos recentes, Sim. Mas a gente pode fazer uma lista grande, né? Nem cabe no episódio. Fundo, será que não é culpa de nós, eleitores, da falta de consciência? Como é que fica isso? A gente, ao mesmo tempo, tá cada vez mais perto desses parlamentares, mais próximo das discussões políticas, porque nunca se discutiu tanta política como hoje, mas ao mesmo tempo fazendo escolhas duvidosas, às vezes independente do espectro político. Eu acho que a gente meio tá no mal do século, assim. Se antigamente a gente tinha pouca informação, pouco acesso à informação, e isso é ruim para político, quanto mais a gente diminui a assimetria de informação entre os cidadãos, é melhor para a democracia. A gente está vivendo agora também um excesso de informação. E qual a qualidade dessas informações que a gente está tendo acesso, né? Então, acho que muita informação também cega e pouca informação você não consegue discutir, você não consegue participar da política. Então, eu acho que novamente, a gente precisa desenvolver realmente cultura política, e isso, educação é processo de anos ali, tem que começar ali criança, mostrar desde a importância de por que ela tem que acompanhar jornal, por que ela tem que entender como é que funciona, pelo menos regras básicas ali de constitucional, de entender como que ela pode participar ativamente, ela pode ver uma audiência. Eu vejo muito isso no Congresso, né? Agora indo direto lá por causa do meu trabalho, tem muita visita de aluno de escola, e eles estão vendo ali as sessões, né, nas comissões, estão assistindo, isso já ajuda, já vai aprendendo. Eles terem noção de como apresentar um projeto, de saber realmente participar para se educar, e saber como cobrar do seu político quando eles chegarem na época de votar. Então, eu acho que tem que ser toda uma construção aí, isso vai levar anos. Mas a gente precisa melhorar a qualidade de nós, eleitores, também, para a gente poder cobrar a qualidade das pessoas que a gente está colocando no poder. E a política do dia a dia também, né? Porque, assim, a política, a sua rua que está há 3 anos sem ser asfaltada, ou sem ser iluminada, e os casos de violência,
e a sua família ficar sendo desempregada, ou você vê o aumento constante dos preços, isso tudo é política também. Não só distanciar e pensar na política do Congresso, do Executivo, a política do terno e gravata, dos projetos de lei, mas entender o reflexo que isso tem em absolutamente todas as ações, né? E muitas vezes se vota com o estômago, e o estômago também tem uma consciência. E despertar essa consciência também é importante, da política do dia a dia. E do que você está falando, já me leva ao próximo tópico que eu ia propor, que é a picanha. Por falar no dia a dia, por falar no estômago, falar da picanha, que foi a promessa de campanha do Lula, de que o brasileiro voltasse a ter a picanha no prato. Isso está muito associado, é claro, infelizmente, à questão da fome, mas também à questão do poder de compra e de consumo do cidadão brasileiro. Queria análise de vocês sobre isso e se de fato está sendo cumprido ou está no caminho para que isso seja conquistado. Eu creio, Gilbert, que o Lula tem uma sorte danada, porque ele começa nesses 6 primeiros meses, talvez até um aspecto que eu poderia ter destacado naqueles 2 pontos positivos, é que a economia brasileira, por várias razões, não é só por ele, talvez até a menor importância seja ele, mas na atual conjuntura econômica você tem uma melhora econômica, uma redução, inclusive, do preço da carne. Se isso é um voo de galinha ou se isso é uma coisa que vai se estruturar com o tempo, é um outro debate. Eu até acredito que a política econômica do governo Lula vem sendo feita como uma coxa de retalhos, pega um pedaço aqui, etc. e tal, talvez porque seja o possível. Às vezes a política também é a necessidade do possível, ou a arte de compatibilizar o que é possível, né? Qual é o padrão do nosso dinheiro público? Você gasta 50% com juros da dívida, o outro restante está completamente comprometido em regras constitucionais, sobra de 2% a 3% para investimentos e para realizar as políticas públicas, ou seja, custeio da máquina, não sei o quê, mas os juros da dívida que são pagos, você vai ter um limite muito pequeno. O problema é que o dinheiro público é dinheiro de todos nós. A gente nem entra muito nesse debate porque acaba não tendo. Agora, houve uma certa mudança, ainda há um problema da fome, os dados de 2022 apontam para 33 milhões, não é? Aquela pesquisa famosa da rede de secretarias que levantou todos esses aspectos. Isso é uma questão estrutural. O Brasil é um país que ao mesmo tempo é abundante, é um país muito rico, mas é o segundo país do mundo que tem maior concentração de renda, só perdemos para o Catar. Ou seja, é um dado objetivo. A gente tem uma qualidade de vida muito pior do que, por exemplo, a Argentina, que está em crise há 20 anos. A Argentina vive uma crise profunda econômica há 20 anos. Nós somos mais pobres do ponto de vista da nossa miséria do que um país como a Argentina. E olha que a Argentina não está bem, né? Todos aqui acompanhamos e lamentamos muito a situação dos nossos vizinhos. Então, do ponto de vista do modelo da economia, eu creio que esse governo deu até sorte. Agora, se vai continuar ou se vai ser um voo de galinha, vai depender de um monte de coisas. O mau humor do mercado financeiro previa um crescimento do PIB irrisório. Veio 4 vezes o que os consultores do mercado financeiro sugeriam. Ou seja, é um indicativo de que pode ser um momento positivo. O agronegócio brasileiro, com todos os seus problemas, é a locomotiva que puxa. O problema é que o Brasil, durante muito tempo, ainda vai continuar a ser essa fazenda do mundo, sem grandes outras experiências ou industriais ou tecnológicas, exceto na aviação, que a gente é um modelo com a Embraer, e talvez em algum aspecto da biodiversidade e farmácia, que é um outro tema que talvez a gente tenha algum tipo de vantagem. E também uma economia verde, que é a questão da Amazônia. Mas tirando isso, nós temos muita dificuldade de transformar e dar tração a uma economia num continente todo, não é só o Brasil, que vive uma situação muito complicada exatamente por conta da geopolítica mundial. Nós estamos, nesse momento, entre Estados Unidos, China e União Europeia, disputando um espaço, e a gente está no meio disso, tentando vender aí nossa soja, nossas commodities, né, nosso milho e nossa carne. A picanha veio para ficar, Raíssa? Eu vou muito também pela linha do
Marielle, eu acho que a gente tá... Ele deu sorte agora no começo e a gente tem que esperar ainda pra ver se realmente vai ser o voo da galinha ou não, vai decolar. Mas eu acredito que ele também tá tentando ganhar também o público que era do Bolsonaro. Não sei se vocês viram agora, essa semana, ele num evento, ele propôs de trazer o relançamento do PAC, Programa de Aceleramento de Crescimento, e tentar desenhar o Minha Casa Minha Vida para atender famílias na faixa de até 8 a 12 mil reais. Então, eu acho ele tá tentando pegar esse público, classe média ali, que está com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que ele vai começar a trabalhar em várias ramificações aí para conquistar público e realmente a eleição ele foi aprovada com 51,1, né? Passou ali na faixa. Então ele precisa voltar a aumentar a popularidade dele, que ele ainda tá consolidando. E o fato de deu sorte agora a picanha ter reduzido um preço, eu acho que é todo o contexto do mundial, da situação que a gente tá vivendo. E ele vai precisar pensar em alternativas para poder construir esse apoio, conseguir esses cidadãos que ele tá que ainda estão apoiando o Bolsonaro e poder desenvolver o nosso agro, que também o pessoal do agro não tá ainda com ele, né? Ele também precisa conquistar esse público. E essa alta do PIB foi puxada justamente pelo agro, né? E que foi melhor do que se esperava. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. A gente falou de alguns problemas aqui, né? Essa instabilidade política, a instabilidade da política da América Latina como um todo, essa dificuldade que a gente tem do presidencialismo de coalizão. Eu gosto sempre de ter uma perspectiva histórica, até que eu sou mais velho daqui. E aí, quando eu fico pensando assim nos presidentes da nossa república, nos últimos quase 100 anos, é muito curioso como quase nenhum deles se elegeu e terminou um mandato ao mesmo tempo. Vamos pegar assim, Getúlio Vargas e em diante. Getúlio Vargas não se elegeu, deu um golpe no Washington Luiz, não terminou o primeiro mandato dele. Depois veio o Eurico Gaspar Dutra, se elegeu, conseguiu terminar. Aí vem o Getúlio de volta, se elegeu, não terminou. Café Filho, não se elegeu, terminou. Aí vem Juscelino, beleza, conseguiu. Aí veio o Jânio, se elegeu, não terminou. Vem o João Goulart, não se elegeu, não terminou. Aí vieram 5 militares que não se elegeram, alguns não conseguiram terminar, enfim. Aí a gente vem o primeiro presidente eleito, Tancredo Neves, se elegeu, nem começou. Aí vem Collor, se elegeu, não terminou. Sarney não se elegeu, terminou. Itamar Franco, quer dizer, veio Itamar Franco, não se elegeu, terminou, depois do Collor. A gente tem Fernando Henrique, ufa, 8 anos de estabilidade, um que se elegeu, um terminou. Aí vem Lula, 8 anos de estabilidade, conseguiu. Agora o país vai ser diferente, agora a gente vai ter isso. Aí vem a Dilma, se elege, não termina. E a gente continua nisso. E ao longo desse mesmo período, quantas constituições a gente não teve também? Constituição de 34, Constituição de 137, 46, me corrija se eu estiver errado aí, corrija também. Constituição 824, de 67, não, só nesse período que eu falei, a de 67, aí a gente volta para a democracia de 88, e esse tempo inteiro a Constituição muda o tempo inteiro, é um remendo, né? O que acontece com o Brasil, pra gente ser essa bagunça toda? Olha, Guilherme, eu creio que nós somos assim. E não somos só nós que somos assim, todo o continente é assim. Para a gente também não ficar no complexo de vira-lata. Eu acho que tem um elemento aí que é exatamente a luta da sociedade para se estabilizar em relações mais ou menos normais. Eu acho que a gente teve, por exemplo, 30 anos entre 88 e 2018 de muita estabilidade institucional, muita. Negócio que os mais jovens que nos acompanham nem imaginam. Para não ficar só na instabilidade política,
A inflação que nós temos hoje, que apesar de ser pesada para o bolso do consumidor, é irrisória. Perto não é de 2.000%. Do que foi, por exemplo, antes de 88, ou antes do plano dos fiscais do Sarney. Real, dos fiscais do Sarney. Eu me lembro que eu ia comprar na Sofrango 2 frangos por família, porque você não podia comprar 3 frangos, não é? Isso em 1985, eu acho, 86. Você só podia comprar 2 frangos, não é? Não era permitido, o consumo tinha um problema tamanho. E a inflação tamanha que você tinha lá uma realidade muito puxada. Então, assim, me parece que nós estamos caminhando de uma forma positiva para a elaboração. Agora, o mundo todo passa por instabilidades democráticas. A erosão democrática é um fenômeno mundial, não é só no continente latino-americano. Basta ver que o nosso 8 de janeiro, aquele domingo da infâmia, foi precedido por um 6 de janeiro, um ano antes, no país que era referência como um marco democrático chamado Estados Unidos da América. Então, veja, é claro que lá não teve, por exemplo, o papel do Partido Militar, esse permanente grupo de militares, não são todos, mas há um grupo de militares que se acha detentor do poder e da inteligência que a Constituição não deu, a de 88. Basta ver, para ficar no noticiário, que o Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, tinha um grupo, né, que se pensava golpes e ataques à democracia, chamado Forças Armadas, Poder Moderador, que é a interpretação equivocada, quase que ignorante, do artigo 142 da Constituição Federal. Também é uma marca histórica do nosso país, né? A República nasce com golpe, a gente tem tentativas de golpe, movimento tenentista, presidentes militares. Isso, e veja, nós conseguimos, mesmo no auge da crise agora de 2022, 2023, estabelecer que quem determina o poder militar é o poder civil, ou seja, nós submetemos o poder militar. O que não fizemos, por exemplo, em 64. Dessa vez nós fizemos. Então, do ponto de vista histórico, mesmo que homens e mulheres façam a história, mas não saibam a história que fazem, portanto, está muito recente esse evento de 2023, mas nós submetemos o poder militar. Eu enxergo também uma falha do sistema também, para o sistema presidencialismo, o nosso sistema de governo funcionar corretamente, para o presidente ter a governança que a gente já falou, precisa fazer as coalizões, ele precisa ter estabilidade entre os poderes. E a gente não está vendo isso ocorrer, né? A gente está vendo os poderes tretando, né? Para usar uma linguagem jovem. O tempo inteiro, né? E talvez isso seja sinal de maturidade, porque essa ideia de harmonia entre os poderes é só romance, gente. É só casamento em final de novela. Não é assim que funciona. Funciona na disputa de interesses. Por exemplo, o tema indígena, que está agora no Congresso Nacional e também está no Supremo Tribunal Federal e também no Poder Executivo. Quer uma disputa de interesses mais diversos? Não é? Tenho certeza que aqui ninguém é contra os povos indígenas. Eu, ao contrário, não sou a favor, como sou advogado de alguns povos indígenas. Agora, a disputa que se dá em torno disso é uma disputa de interesses. A disputa com o meio ambiente, não é? Que é uma disputa fundamental para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, de quem nos acompanha, dos filhos de quem nos acompanha, dos netos, de todos vocês, é um debate civilizatório. Então, me parece que a emergência que esses conflitos já existiam antes, agora eles emergem pelo fenômeno das redes sociais, pela presença vigilante da imprensa, pelo debate que a sociedade ganhou. Então, assim, eu, apesar de achar que vivemos um momento grave no Brasil, eu sou um realista esperançoso, como diria Ariano Suassuna. Eu olho para isso e falo, que bom que a gente sabe agora quais são os conflitos, qual é o interesse do Arthur Lira. O Arthur Lira hoje é um coronel de Alagoas que quer mandar no Brasil como ele manda em Alagoas. Esse debate nós vamos fazer com o Arthur Lira e com a Caterva. A Caterva, para quem não sabe, é a quadrilha no sentido junino, claro, né? Formada aí, Guilherme, por todos aqueles que são seus asseclas e que se revelam de vez em quando nesses escândalos que a gente vai percebendo e vai discutindo e vai também tomando medidas.
Eu olho para isso, não é? Eu que fui militante do movimento estudantil no governo militar, no final, claro, não sou tão velho assim, mas estava aqui, né, nas diretas jazz. Veja, nós hoje temos muito melhor cenário do que em 1980, 82, 84, onde as tensões eram, e que nós perdíamos. Nós agora estamos ganhando. Quando estamos ganhando? Porque, por exemplo, o grupo que tentava tomar o poder por meio de uma intentona bolsonarista no final de 22, começo de 23, errou, deu errado, né? Fizeram tanta bagunça que não tiveram competência, com uma feliz incompetência, né, de conseguir dar conta do que eles queriam. Então, assim, eu olho que o Brasil é bagunçado, mas também todo mundo é bagunçado, né, Guilherme? Eu fui dar um curso agora em Viena, em maio, fiquei 10 dias lá no congresso, num evento lá, dando aula, e quando voltei, falei, a bagunça lá é igual aqui. Claro que tem diferenças culturais, a ópera é melhor, o joelho de porco é mais honesto, a cerveja é um pouco mais quente, mas do ponto de vista, não dos problemas, são muito parecidos com as nuances culturais que nós temos. Então, assim, eu não tenho esse complexo de vira-lata, eu acho que o Brasil é uma terra de abundância, já disse isso, e uma terra de abundância que é mal gerenciada. A gente precisava, como você diz, como eleitor, como cidadão, estar mais presente, estar mais ali, né, agarrado, cobrando, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E isso que o Melilo falou sobre o complexo de vira-lata e o que acontece em outros países, eu ressaltaria, por exemplo, que nos Estados Unidos, o que foi o século passado para os Estados Unidos e para a Europa? Guerras mundiais, crises, queda da Bolsa de Valores, a Grande Depressão de 29, Estados Unidos com segregação racial, metade do século passado com segregação racial. Então, assim, problemas que nós enfrentamos no século passado, a Europa e os Estados Unidos também enfrentaram cada um com sua particularidade, né? Agora, por falar na relação entre os poderes, que a Raíssa bem comentou, eu gostaria de comentar um pouquinho, da gente debater a questão da indicação do Zanin, advogado particular do presidente Lula, essa altura todo mundo já conhece, que foi responsável por acompanhar o processo na Lava Jato e conseguiu a anulação no Supremo, que permitiu que então fosse candidato e se tornasse eleito presidente da República. Hoje, tendo a possibilidade de indicar um novo ministro do Supremo, Lula optou por indicar o seu advogado, o que agradou a parcela da sociedade e desagradou outra. Queria ouvir a opinião de vocês, tanto com relação à escolha quanto ao futuro e os rumos do que será decidido pelo Senado, que já está, inclusive, com essa batina marcada para este mês. 21 de junho. 21. Não, ele vai ser aprovado. Tudo indica que vai passar com tranquilidade. Né? Vamos fazer aqui um ranking de aposta, eu estou cobrindo qualquer aposta. Não de que ele vai levar isso mole. E vai levar isso mole por quê? Primeiro, na nossa estrutura dos poderes, a sabatina sempre foi um piece of cake, tradução mamão com açúcar. Nunca teve um que foi... Nunca teve um negócio, e eu já assessorei alguns senadores no passado, na montagem da participação deles na sabatina. Você combina 16 perguntas, eles fazem um elogio, na verdade, ao invés de fazer as perguntas, eu perguntava, rapaz, nós trabalhamos tanto nas perguntas, por que tu não fez a pergunta, macho? Aí o caba responde, o senador, né, com excelência, diz, não, eu fiquei ali animado e achei ele tão simpático que eu fiz uma pergunta se, por exemplo, o bolo de cenoura da avó dele era com chocolate ou era sem chocolate. Falei, até a Damares disse recentemente que conversou com o Zanin. Até a Damares apaixonou, e o Zanin tem essa habilidade, é uma pessoa muito agradável. Como advogado, eu além de analista sou advogado, já o vi atuando, é uma pessoa, não é, que a gente convidaria para vir no podcast de Ângeles e conversar aqui. Agora, do ponto de vista da escolha, tem aí um mosaico de opiniões. Tem gente que diz que teria uma discussão constitucional, precisava ser o Bamba do Arô, né, o espetáculo acadêmico. Não, na verdade, eu quero dizer de maneira muito objetiva que se eu fosse o Lula, faria o mesmo. Escolhi uma pessoa, como ele disse, que ele pode ligar e dizer, aí, Raíssa, olha só,
tô precisando que você discuta melhor o assunto aí, não sei o quê. Eu tenho a impressão, e eu acompanho o Supremo há muito, passei ontem a manhã toda lá discutindo um tema e outras questões, especialmente no campo dos direitos humanos, eu tenho a impressão que geralmente de onde menos se espera é que às vezes nós temos uma surpresa. Muitos ministros que foram indicados, não é? Foram indicados e tiveram uma qualidade no exercício. E o problema do presidente é que quando ele tem lá uma pleiade de gente para escolher, um número lá de pessoas, né? Um cardápio de escolhas, disse no Supremo que ele, se forem 10, ele, depois que decide, escolhe, ele arruma 9 inimigos e um infiel. É provável que esse modelo que o Lula escolheu seja resultado da frustração que ele teve, por exemplo, com personagens como Dias Toffoli, que foi da cozinha do Lula e quando lá chegou, Joaquim Barbosa virou o cão chupando manga para o Lula. Né? Joaquim Barbosa, que era agradabilíssimo, representante de um setor social, além de um competente procurador da República, aluno da UNB como eu, portanto um cara muito melhor preparado que eu, por certo, mas que estava lá no Supremo e que acabou, na representatividade e na sua competência, virando uma tragédia para o Lula. E no sistema brasileiro é importante, ainda mais que o Supremo agora faz com que todos os demais poderes comam o pão que ele amassa diariamente. Hoje o Supremo é um espaço decisório muito mais importante do que, por exemplo, uma casa parlamentar, porque ele pode barrar, conter, impedir e mudar completamente por conta da interpretação. Eu acho que tem um debate a fazer sobre se esse é o papel do Supremo, mas nós temos aí um Supremo que judicializou a política e politizou a justiça. Né? A gente estava conversando mais sobre isso mais cedo, né, Raíssa? Eu vejo que o STF agora, na forma como tá montando agora com a chegada do Zanin, acho que vai fortalecer mais o que a gente está vendo aí como tendência de uma onda anti-lavajatista, né? Se a Lava Jato já estava sendo desmantelada antes, eu acho que vai piorar e vai aumentar ali a perseguição de parlamentares que saíram da Lava Jato, né? Que a gente já viu o caso ali do Dallagnol, e eu vejo o Moro ali também como próximo, então eu acho que vai começar, uma reação do sistema contra o sistema, né? Então agora o poder judiciário vai estar ajudando na própria missão de tentar destruir porque o Congresso, eles não vão querer que a Lava Jato surja outro movimento tão anticorrupção como a gente teve com a Lava Jato, né? Não vai, então é uma luta de briga entre o sistema, né? Entre os movimentos, eu enxergo assim. E eu acho que o Zanin entrando vai complementar essa onda de anti-lavajatista. Como jornalista e alguém que é apaixonado por literatura, por cinema, eu não consigo deixar de ver como que é curiosa toda essa história. Se você chegasse para alguém em 2018 com Lula preso e dissesse assim, daqui a 5 anos isso vai acontecer. Essa pessoa que está presa vai se tornar presidente, esse aqui vai virar ministro do Supremo. Se contasse tudo que de fato volta aconteceu, em 2013, né? Vai volta. ter um impeachment, Lula a pessoa preso, dizer, não, de onde você tirou? O que você bebeu para acontecer isso? O roteirista é muito louco, né? Então os plot twists e como essas coisas mudam, e ao mesmo tempo eu fico imaginando o Moro na sabatina, que um dia sonhou com essa vaga, né? Largou magistério para virar ministro do Bolsonaro nessa esperança de ser nomeado e vendo tudo para assistir na sabatina o advogado do cara que ele condenou assumindo o lugar que talvez eu imagine seja dele. É muito curioso como essa política brasileira dá muitas voltas e conta muitas histórias. O mundo não gira, capota, né? Exatamente. E por falar nisso, então, caminhando já para o nosso encerramento, estamos com 6 meses do governo Lula. Quero trazê-los de novo quando tivermos um período um pouco maior, mas eu queria uma análise daqui para frente. Qual é o grande desafio, a grande perspectiva para esse primeiro ano de governo Lula
que esperar daqui para frente? Eu creio que o Lula tem 3 desafios imediatos nesse segundo semestre. O primeiro é realmente estabelecer qual é o horizonte e a marca do seu governo. Ele vai escolher isso nos próximos 6 meses. Segundo é sobreviver a toda a pressão que vem do Congresso em busca de mais orçamento. O orçamento é uma caixa de laranja. Não dá para espremer tudo para todo mundo. A gente vai ter que escolher. E esse debate a sociedade precisa participar. E o governo precisa permitir que essa participação seja efetiva. Porque a gente participando, inclusive, ajuda a escolher onde é que vai o dinheiro público. O terceiro desafio é evitar a corrupção. Eu quero dizer que se tem um tema que está um pouco ainda... eu estou em Brasília há 40 anos. O que é que eu aprendi? Eu até acho que mais do que 40 anos. Mas vamos deixar com 40 anos. Eu aprendi que cada novo governo ele é submetido às rodas e às engrenagens do poder e da corrupção que andam juntas, né? E me parece que ele precisa demarcar claramente que não repetirá os graves erros cometidos do passado. Por mais que haja uma disputa, prova, não tem prova, tem narrativa, não tem narrativa, a gente sabe que durante um período, os governos de esquerda foram acometidos do fenômeno da corrupção. E como eu investigo isso, discuto isso e milito no campo dos movimentos sociais em torno desse tema, sem ser lavajatista, ou seja, eu me lembro que em 2016 eu dizia, estamos vivendo uma bolha, mensalão, lava-jato, tinha um monte de equívoco nesse povo, porque para... Ninguém queria ver isso, né? Para cumprir... Eu quando escrevi isso, até os caras disseram, você tá maluco, não sei o que. Eu falei, então, é minha opinião, tá aí, tá. É um artigo acadêmico, dizendo que tinha uma bolha ali de maluquice, etc. e tal. Mas voltando um pouco ao futuro, eu quero indicar, então, esses 3 desafios. O desafio de consolidar um governo, porque isso vai trazer popularidade. Segundo, de estabelecer como é que vai ser o uso do dinheiro, porque dinheiro não nasce em árvore, dinheiro público, né? Sai do nosso bolso. E o terceiro é enfrentar o assédio da corrupção que vai acometer todo e qualquer governo. Não é o governo Lula. O governo Bolsonaro teve assédio e corrupção, os outros governos tiveram. Cada um reagiu de uma forma. Eu espero que esse governo não repita os trágicos erros do passado, até porque ele já levou uma cana uma vez, levar uma segunda vez, ele não tem mais idade para isso, né, Guilherme? E é isso. Eu complemento o que meu colega brilhantemente disse, né? Eu acho que o desafio dele tá ainda na construção da governabilidade, né? Ele ainda não tem base sólida, ele ainda tá pensando qual vai ser as pautas mesmo, a gente ainda não tem uma agenda consolidada. Tudo bem, a gente tá construindo, tá colocando em pauta a agenda ambiental, tá retomando a política externa que quase inexistiu no governo Bolsonaro, mas ainda tá tudo em construção, ele ainda não tem nada estabelecido, a gente ainda não sabe qual que é a cara do novo governo. Então, é esse desafio e o tempo já tá correndo, né? O orçamento, a gente sabe que tem agora a votação da LDO, né? Agora em junho. E se não votar, o Congresso vai entrar em recesso em julho. E só daqui a meses. E ele tá enfrentando derrotas, né? A gente tá vendo aí várias medidas provisórias caducando. Então, acho que o primeiro desafio é conseguir realmente governabilidade. Considerações finais, Guilherme? Bom, eu acho que é um tema que com certeza rende parte 2, parte 3, porque tem muita coisa importante que a gente ainda nem conseguiu conversar ainda, né? Não só nesses outros desafios que o país precisa e coisas que a gente discute há muito tempo, como a reforma tributária, que é uma coisa que todo mundo diz que precisa acontecer, mas ao mesmo tempo nenhum setor quer tirar o seu, né? E não dá para fazer uma reforma que todo mundo ganha, alguém vai ter que perder alguma coisa. A gente tem várias outras pautas que são importantes, que precisam ser discutidas, questão da geopolítica, da Amazônia, essa dificuldade, essa questão entre os 3 poderes. Eu acho que o assunto foi muito legal, queria muito agradecer a presença do Melilo, da Raíssa, foi uma conversa muito esclarecedora e fico muito feliz aí por vocês terem aceitado o convite, espero que venham mais vezes para a gente poder discutir esses e outros temas. Com certeza, muito obrigado pela participação, e o Guilherme bem disse, esse tema rende novos frutos, até porque teremos novos capítulos, não sabemos o que vai acontecer no país nos próximos meses, isso vai nos gerando conteúdo novo. Então comente aí embaixo o que você quer ouvir, deixe seus comentários e muito obrigado pela participação, Melilo. Muito obrigado, Raíssa. E um abraço a todos que nos acompanharam nesse dia de hoje. Valeu!